Aleluia. E as experiências de Daniel com Deus, irmãos, eram experiências de glória. Veja aí o versículo de número 18. Veja ele narrando uma partezinha só da experiência dele. Ele diz: estando ele falando comigo, um varão vindo de Deus, caí com meu rosto em terra adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. Daniel disse, ele começou a falar comigo e a glória desceu. Eu caí com o rosto em terra. E fiquei lá mesmo, eu só consegui cair. Me levantar, não consegui não. Foi ele que me tocou e me levantou. Em Daniel 10, veja aí do 7 ao 10, é outra experiência que ele teve com Deus. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão. E não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio. E não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e me fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Meu irmão, pense nisso. Este aqui é o homem dos negócios. Este aqui é o homem que tratava dos negócios do rei. A experiência foi tão gloriosa que ele não conseguiu ficar de pé. Não restava força nenhuma nele. Ele disse que o homem suspendeu ele para ele ficar de pé. Ele se segurou pelo joelho e pela palma das mãos, igual uma criança engateando, porque não tinha força. Era a glória de Deus. Era a glória de Deus. Talvez você conheça João Wesley como um pregador metodista. Mas João Wesley escreveu um livro sobre medicina popular. Foi professor de línguas em Oxford. Esse João Wesley, irmãos, escreveu sobre física e fazia experiências físicas em casa. Talvez você tenha esquecido que Charles Finney era advogado e quando se converteu ainda estava exercendo a advocacia. Encontraram-no em casa de maneira tão extasiada, que alguém disse, o que é que tu tem? O que é que tu tem? Ele disse, eu estou tão feliz que não sei se vou conseguir viver. Aleluia. Mude durante o auge do avivamento, depois ele até teve que deixar por causa do tempo que foi incompatível, mas no auge do avivamento ele ainda era um negociante, um comerciante, irmãos. Que é uma atividade que para muitos é incompatível com a de pregar o evangelho, de ser um pregador e tal. Pois ele era um comerciante e pregador do evangelho. Eis aqui, irmãos, um homem que teve uma experiência com Deus. Daniel. Nós costumamos pensar em Paulo como um homem assim de experiências profundas, mas você às vezes esquece o que a Bíblia diz sobre Paulo em Atos capítulo 18. Do versículo 2 ao 5, diz o seguinte, a palavra de Deus. Atos 18, do 2 ao 5. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. Quer dizer, Paulo se ajuntou com Áquila e Priscila. E como era do mesmo ofício, ficou com eles. E trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Paulo era construtor de tendas. Ofício braçal, manual, fazendo tenda, costurando. Né? Fazendo estaca. Mas foi este homem, irmãos, que abalou o mundo. Aleluia. Aprendamos com Daniel. Aprendamos com Daniel. Daniel era um homem que, apesar de ter os negócios do rei para resolver, sempre lia a Bíblia. E mais, quando ele lia a Bíblia, Deus lhe falava em revelação. E quando Deus lhe falava em revelação, ele sentia comoção. E quando sentia comoção, ele descia a oração. Daniel era assim, ele lia, Deus falava com ele, ele se comovia e dobrava os joelhos. Nós falamos muito
em orar antes de ler a Bíblia. Isso é bom, mas não é teste para a espiritualidade, não. Teste para a espiritualidade é se você ora depois que leu a Bíblia. Você pode orar antes de ler a Bíblia só para poder cumprir um ritual. Mas eu quero saber se ao ler a Bíblia lhe estimula a orar. Eu quero saber se você estava sem vontade de orar, aí começou a ler a Bíblia e disse, não, agora eu vou orar, porque está maravilhoso. Jesus falou comigo, falou ao meu coração. Daniel era assim, veja aí, em Daniel no capítulo 9, os versículos 2 e 3. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, pela Bíblia, que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza. Daniel diz, eu li. Quando eu li, eu interpretei, eu entendi. Entendi que o tempo do cativeiro do povo de Israel seria de 70 anos. Quando eu entendi a revelação, eu comecei a buscar a Deus, em oração, em rogos, em jejum, com cinza e com pano de saco, humilhado na presença de Deus. É o que aconteceu também com Abacuque. Em Abacuque 3:2, Abacuque diz, Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Aí ele ora, aviva, Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notifica, na ira, lembra-te da misericórdia. Ele ouviu a palavra, ele temeu, e depois ele gritou, Senhor, aviva a tua obra. Aleluia.